Oi, Tarcísio, tudo bem? Tudo certo, ajeitando aqui a câmera aqui. E você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá tudo E bem? vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá tudo bem. Ó, tem gente que é da Argentina aqui. Antes de você entrar, Tarcísio, eu arrumo uma falazada, mas é porque eu gosto de saber quem tá aqui, né? E aí Aham. eles foram colocando, tem gente até da Argentina aqui, ó. Oi? Tem pessoal, tem mineiro, tem gaúcho, tem todo mundo. Ok, pessoal. Tarcísio, obrigada por estar aqui conosco. Eu tenho um arsenal de perguntas para fazer para você aqui. Mas antes, né? Primeiro, obrigada. E eu, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Eu que agradeço aí a Academia Suína, né? Ter essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? Eu sou o Tarcísio Vasconcelos, né? Médico veterinário, formado na Unirp, em São José do Rio Preto. Depois aí rodando, depois fiz mestrado na Unesp, né? Eu rodei aí o Mato Grosso, rodei o Brasil aí, fora do país também, fiquei um ano lá fora, trabalhando com suínos mesmo, dentro de granja, assim, trabalhando, né? E agora tô na Dechra, né? Faz 5 anos que eu tô na Dechra. Hoje eu estou como coordenador técnico nacional de suínos, né? E estamos aí na batalha aí da suinocultura. Legal demais. Ô, gente, só assim, um parênteses. Eu estava indo para Braves, no Paraná. E aí eu tô assim, tinha um bebezinho atrás. Eu sou doida com criança, né? Eu tenho três, né? Então, aí é um bebezinho doido para conversar com o bebezinho, não era com os pais do bebezinho, não. E aí o Tarcísio, ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. Ele se apresentou e nós conhecemos, né, dentro do avião, ele, a esposa e o É, nenenzinho foi. eu voltando de uma formatura, né, da minha cunhada, e você vindo para Braves, né? A Braves aqui Isso, no Paraná, né? foi, E aí, foi isso. o bebezinho com 5 meses ali, tomara que não tenha dado trabalho ali no Não, voo, né? melhor que muito adulto ali no voo. Verdade. Ô, pessoal, mas é isso. Aqui estamos nós, né? De agora conversando sobre um assunto importante. E, ô Tarcísio, quando eu venho fazer uma live, eu organizo tudo direitinho, tem um roteirinho, né? Aham. Então eu vou puxar a nossa conversa através de umas perguntas que eu preparei, tá bom? Tudo bem, tranquilo. Antes, então, antes da gente começar, pessoal, vocês vão fazer um favor pra gente, que é pegar esse coraçãozinho aí e apertar esse coração, porque toda vez que vocês apertam, gente, a plataforma joga a live para frente, então mais pessoas vão ter acesso. Outra coisa, esse aviãozinho aí, vocês vão convidar pessoas da área que têm interesse no assunto, porque assistir ao vivo eu acho que é muito mais interessante, pode mandar pergunta, depois por mais que fica gravado, não é a mesma coisa, tá bom? E também porque a gente tem sorteio no final. Bom, vamos lá? Vamos. Vamos falar sobre rotavírus, mas nós não vamos falar só de rotavírus, porque a primeira coisa que eu preparei aqui para te perguntar, né, a gente falar da importância do diagnóstico, mas como, né, gente, ele vai introduzir para vocês sobre rotavírus, o foco é maternidade, tá? Mas nós sabemos que rotavírus ele vai interferir em todas as outras fases, né? Mas focando em maternidade, né, ô Tarcísio, a gente tem muita dificuldade em diagnosticar, né, o rotavírus com os outros agentes. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dificuldade e o que confunde, né, o produtor, o técnico, a respeito de rotavírus. Exatamente, né? O rotavírus é um problema aí endêmico na nossa produção e mundial também, né? A gente tem vários problemas aí com rotavírus dentro das granjas. Assim, a dificuldade maior é que ele tem um sinal clínico bem característico ali de vômito, né? Com diarreia, mas nem sempre ele vem com esse vômito, né? E nisso aí a gente começa a confundir bastante, principalmente ali no início, que a gente pode confundir com uma Escherichia coli, né?
uma cole ali, principalmente neonatal, que a gente pode confundir, ou até um pouco mais tarde ali que a gente pode construir com outras clostridioses, né? Por exemplo, o Clostridium perfringizar, hoje que está acometendo bastante a nossa produção na maternidade, né? Assim como coccidiose também, que a gente tem que fazer, dependendo da época ali, onde ocorre a diarreia, né? Na fase de produção na maternidade, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, né? Mas, assim, um ponto importante é sempre associar, né? Diagnóstico tanto laboratorial quanto clínico, né? O clínico ali, o veterinário que for a campo, acompanhar, observar esses sinais clínicos, principalmente morbidade, né? Com morbidade alta, geralmente isso leva a uma tendência, a gente vê, tá observando referente ao rotavírus, né? A hora que a gente aplica o antibiótico, a antibiótico terapia para tentar sanar aquele problema entérico também, e não tem resultado, né? Também é um ponto que a gente tem que observar para referente à rotavirose, né? E outros agentes como a coli e o clostridium que a gente tem que estar observando, né? E você tocou num ponto, pelo menos aqui em Minas é assim, viu, Tarcísio? Rotavírus aqui é assim, na hora que todo mundo tentou tudo, não respondeu a nada, aí fala, rotavírus, né? Porque como é um vírus, não responde a antibiótico, então... Antibiótico, terapia, exatamente. Tenta tudo. Pessoal... Desculpa, pode Não, é porque o pessoal disse que tá travando um pouquinho sua câmera, mas acho que tá dando pra gente entender bem. Vamos seguir, qualquer coisa a gente vê aí o que a gente faz. Mas qualquer coisa muda aqui a internet, aqui a gente tenta aqui mudar, tá? Tá, não, mas foi só um pouquinho e o áudio tá bom. Tá bom. Né? Tá. Mas continua, tá? Preciso te interromper. Principalmente isso, né? O rotavírus, às vezes a gente tenta associar muito ali com vômito, né? Se tem vômito é rotavírus, mas nem sempre esse vômito é uma característica específica do rotavírus, né? A gente tem que... E assim, a diarreia do rotavírus em si, ela é muito semelhante à diarreia da coli, né? Porque o rotavírus, ele produz também uma toxina, né? Que a coli também vai produzir essa toxina e o animal tenta expelir, né? Então a gente tem aquela diarreia excretora, né? Que a gente começa a ter vazão de água para dentro do lume intestinal ali, tendo essa desidratação, né? E a gente acaba confundindo muito com coli. Aí a gente entra naquele negócio, né? Mas, como você falou, o pessoal entra com antibiótico, muda de molécula e não funciona, né? E realmente é o rotavírus que tá ali acometendo, né? Exatamente. E aí eu vou fazer um comentário assim, tem algumas coisas que eu aprendi com quem me ensinou suinocultura que eu trago para a vida, né? E essa pessoa, ela sempre falava nos cursos, nas palestras, bactéria não lê livro, né, gente? Vírus não lê livro, então não adianta ficar decorando sinal clínico, porque, e outra, chega lá, todo mundo junto, tem o rotavírus, mas tem a coli, tem o clostridio, então não adianta decorar. Não tem vômito, não é rotavírus, Exato. né? Tá? Exato. E hoje a gente tem vários diagnósticos, né? A gente consegue identificar esse rotavírus ali presente nas fezes, né? A gente tem laboratórios aí, várias técnicas laboratoriais que a gente pode estar utilizando, né? Tem até um kit de diagnóstico rápido que a gente pode estar utilizando na hora, no momento ali, em menos de 5 minutos a gente consegue entender se é positivo para rotavírus ou não, né? Então, assim, hoje tem uma gama enorme de diagnósticos aí que a gente consegue fazer, né? Um importante é o PCR, né? O PCR eu acho que é um dos importantes aí para a gente fazer esse diagnóstico, né? Então, até completando aí já vem uma segunda pergunta, né? Então, como o diagnóstico ele pode auxiliar, né, nessa tomada de decisão para controle e ação, né? Até tá relacionado com o que a gente conversou, mas fala um pouquinho aí desse diagnóstico para o controle, por favor, Tarcísio. Como hoje vem, igual você comentou, né, Mariana? Como vem tudo junto, né? Coli, Clostridium e rotavírus, né? Pode estar junto ou pode estar separado, enfim, né? A gente
tem que usar tanto a PCR, né? Utilizar, coletar amostras ali de intestinos também, né? Alças intestinais resfriadas para a gente observar tanto isolamento bacteriano quanto a PCR específica para rotavírus, né? E a gente conseguir identificar também qual que seria a espécie de rotavírus que está acometendo, né? Fora isso, importante também a histopatologia, associar esses dois. Eu acho que hoje é o primordial é associar tanto a histopatologia com a microbiologia e a PCR, no caso, né? Biologia Certo. molecular. Pensando em vírus, não tem como dispensar a biologia molecular, né? A Não. gente até faz um kit rápido, alguma coisa assim, mas para a gente. Que até a outra pergunta, né? Você comentou aí, Tarcísio, e o pessoal que nos escuta aqui, gente, é bom vocês entenderem isso. Até quando a gente fala de vacina, mas sem querer trazer a vacina antes, nós não temos um tipo de rotavírus, gente. A gente tem vários tipos de rotavírus. Então, a gente tem que entender, porque tem que estar alinhado o diagnóstico de qual rotavírus está desafiando a maternidade, né? Para você também pensar em medidas corretas de controle. E aí, Tarcísio, fala um pouquinho para a gente agora, por favor, a respeito desses tipos de rotavírus que existem, né? Hoje tem uma gama enorme de rotavírus ali, né? Acometendo tanto suínos como os seres humanos também e outras espécies, né? Que acometem, mas no suíno específico ali, nós temos 4 rotavírus importantes que tanto acomete o mundo afora e no Brasil, né? No Brasil já foi diagnosticado esses 4, né? O rotavírus A, o rotavírus B, o rotavírus C e o rotavírus H. Então, esses 4, eles acometem os suínos e com bastante importância aí. O rotavírus H, principalmente, a gente observou, pesquisadores, né, o pessoal da UEL, diagnosticou bastante um problema em creche, né? Mais em creche. Mas hoje no campo a gente encontra muito rota A e rota C, principalmente esses 2 rotavírus aí acometendo as nossas produções, né? Rotavírus C aparecendo com bastante frequência também. Mas não longe o rota B também ele acaba aparecendo, né? Então esses 3 aí, o rota A, o rota B e o rota C, eles são importantes para a maternidade. O pessoal tá mandando umas perguntas, gente. Eu tô antenada aqui, eu vou fazer, tá? Elas já estão aqui, inclusive, no nosso roteiro aqui, né? No que eu quero perguntar para o Tarcísio. Mas só para o pessoal entender também, gente, essas diferenças, né? Os tipos de rotavírus, é tão importante saber qual está dentro da granja, porque por mais que já tenha um tipo, já tenha uma certa estabilidade imunológica, quando entra uma outra espécie, um outro tipo de rotavírus, gente, comporta como se a granja nunca tivesse tido, né? Então, é importante saber qual é, né? Porque a imunidade para um não garante proteção para a imunidade para o outro. Então, não basta ter um, tem um monte, né? Então... Exatamente. Tem um trabalho até do pessoal da UEL, né? Que eles relataram que uma granja em Goiás, na região de Goiás, 3 granjas ali estavam tendo problema com diarreia. Eles vacinavam para a rota A, porém, na hora que foi visto diagnóstico, foi feito diagnóstico através de PCR, através de patologia, eles identificaram a rota B como um presente ali associado aos problemas entéricos, né? E é bem isso, né? Entrando nesse sentido aí, né? A gente tem que ter uma consciência que tem outros rotavírus e até outros genótipos de rotavírus A também que acometem os suínos, que é bastante importante, né? E nisso aí a gente tem que entender para ter uma medida boa de, enfim, biossegurança e outros pontos, né? Exatamente. Ou seja, né, gente, é uma área que não dá para fazer mais ou menos, não. Tem que diagnosticar e ir até o fim para resolver realmente o problema, né, Tarcísio? Exatamente. Não dá para fazer meia boca, não. Meia boca vai ter problema, né? Não vai resolver. Então, olha só, então a gente está falando de diagnóstico, né? Não só se tem ou se não tem, mas quem tem
qual que é o meu inimigo, né? A gente conversou aqui, tá? E aí, nós sabemos que existem formas de controlar. Inclusive, uma pergunta aqui que já, acho que o Aloysio deixou aí, né? Como controle de rotavírus, não só para o grande, mas para o pequeno produtor. E aí a gente sabe, o Tarcísio, que a vacinação, né? Ainda mais quando a gente pensa em agente viral, então a vacina é muito importante, mas ela somente, não só vacina, a gente tem medidas de manejo. Não adianta você vacinar e você não ter um bom manejo, que é o que eu quero entrar nesse assunto também. E as medidas de biosseguridade também, tá? Falando, vamos começar para a vacina. Eu acho que a gente tem que falar das vacinas, do manejo e das formas de controle. Vamos começar sobre vacina, falando de vacina, Tarcísio. Vamos falar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que nos escuta aqui, sobre as vacinas, quais os tipos de vacina que existem, mas também as recomendações de uso, né? Então, quando utilizar dentro da granja? Primeiramente, assim, falando das vacinas, né? Hoje nós temos vacinas específicas para rotavírus A, né? Rotavírus A associada com cepas de coli patogênicas e com clostridiose ali, perfis de tipo C, principalmente, né? Então, nós temos essas vacinas, principalmente para genótipo 5 e genótipo 4, tá? Então, nós temos essas duas vacinas com esses dois genótipos. Importantes ali para controle, principalmente do rotavírus. E a questão de vacinação, a gente tem que pensar principalmente em quem nós queremos proteger, né? Nesse sentido, a gente quer proteger o leitão. É fato, né? Então, a gente quer proteger o leitão. Então, a gente tem que fazer um protocolo para que a gente tenha alta titulação de anticorpo e tenha recrutamento ali para a produção de colostro, né? Para a gente produzir o colostro lá na frente, né? Na hora do parto. Então, o ideal de fazer uma vacinação, principalmente primíparas ali, fêmeas que nunca foram vacinadas, às vezes está implantando também um protocolo com rotavírus, o ideal é fazer 2 doses, né? 2 aplicações, sejam para 70 e 90 dias de gestação, para a gente chegar lá na lactogênese, né? Por volta ali dos 90 até os 105 dias de gestação, essa fêmea está com um pico de produção de anticorpo e a gente conseguir transmitir para o colostro mais imunoglobulina. E com isso a gente passar depois na colostragem para o leitão. E porcas já vacinadas, né, que já foram aplicadas 2 vezes, a gente faz somente aos 90 dias, ali, 90 a 100 dias, para erguer de novo essa população ali naquele momento e melhorar a quantidade de imunoglobulina dentro do colostro. Entendi. Então, olha só, né, o Tarcísio, aí você pensa, né, como é importante o esclarecimento, porque vacinar, gente, meia boca, vacinar no time errado, é a mesma coisa que não vacinar. Então, a gente tem que entender muito bem sobre o perfil da granja, entender, né, o desafio, entender toda essa questão de transferência também de imunidade, tá? Tudo para a gente acertar, né, Tarcísio? Exatamente, exatamente. É importante a gente saber, né, com qual... Oi? Não, deu uma falhadinha. Pessoal, qualquer coisa, vocês dão um retorno aqui pra gente. Mas tá tocando agora? Tá. Então tá. Tá sim. A gente, como você comentou, né, Mariana? Principalmente a gente conhecer o seu perfil da granja, saber se a granja já tem um histórico ou não, né? Então, se já foi vacinado ou não. Então, a gente tem que entender isso aí. Se nunca foi vacinado, a gente vai fazer 2 doses no plantel inteiro, né? Praticamente ali, passando, lógico, fazendo no momento certo, nas datas certas, para a gente ter melhor colostro, um colostro de qualidade, né? Para passar para o leitão e o leitão ter proteção contra esse rotavírus, né? Certinho, certinho. Muito interessante, né? Então, aí você chegou num outro ponto. Eu tô rindo, gente, porque deixa eu falar para vocês. Eu fico escutando ele falando e eu já fico pensando, tá, beleza, a gente resolveu o problema da vacina, né? Aí já sei a vacina, qual que é o tempo, e aí a gente pega outro problema, que é um problema grave dentro de granja. Por quê?
não vou nem falar de mão de obra aqui, não vou ficar falando de mão de obra, que é difícil, não tem nada disso. A gente tem fêmeas hiperprolíficas que estão parindo muito leitão, né? Então, o que adianta ter uma baita de uma vacina, fazer direitinho a vacinação, vacina de qualidade, no tempo certo, e de nada adianta se eu não conseguir garantir a colostragem, né? E aí eu vou esbarrar no manejo, porque, já falei, por causa, né, Tarcísio, da quantidade de leitão que essas porcas estão parindo hoje. Diante desse pepino, né, todo, eu queria que você, Tarcísio, por favor, compartilhasse aqui com as pessoas que estão nos escutando técnicas de manejo para garantir, né, que esses leitões consigam ter contato com esse colostro, porque afinal você vacinou a fêmea para isso, né? Sim. Então, algumas dicas desse manejo para a gente, por favor. Sim, hoje, imagina, né, um leitão ali nascendo, ele tem que mamar 200 gramas de colostro ali nas primeiras 24 horas. De 200 gramas por quilo, né? Então, se a gente pensar no 1,3 kg, vai 260. Se a gente pensar numa média de 1,4 kg, já vai para 280 gramas. Então, assim, é uma quantidade significante ali, né? E hoje a produção está evoluindo cada vez mais, né? A genética está evoluindo cada vez mais, aumentando o número de nascidos vivos, né? E a gente fica com esse pepino aí no dia a dia para fornecer essa quantidade ideal de colostro para os leitões, né? Então, hoje, a gente tem vários manejos, né? Por exemplo, a mamada parcelada, no qual a gente pode trabalhar essa mamada parcelada, né? O prende e solta, que a gente fala, fazer a cada 30 minutos. A marcação nas costas do leitão, né? Aquela quantidade ali, marcando até 10 leitões nascidos. E nisso a gente prendendo os que já mamaram a quantidade ideal, né? E também a questão de leitões pequenos que a gente pode fazer, né? De repente, trabalhar com a sonda, né? Hoje uma sonda já é conhecida, né? Sonda uretral aí, que o pessoal trabalha para pequenos animais, enfim. Na clínica de pequenos animais, a gente pode estar utilizando essa sonda também para fazer o aleitamento, fornecer a quantidade ali de colostro para esses leitões um pouco menor, né? Então, a gente retira o colostro das fêmeas e fornece via sonda, né, para esses leitões menores, aí, de 20 a 15 ml ali para esses leitões a cada 30 minutos, a cada disponibilidade da granja, né? Tem granjas, eu já vi granjas utilizando uma pessoa específica para mamada de colostro, né? Onde tem aquela pessoa para orientar a mamada, colocar leitões pequenos para mamar no da frente, né, onde tem maior produção de leite e com isso o leitão mamar mais, né? Então, assim, tem vários tipos de manejo que a gente pode trabalhar e garantir que esse leitão mame esses 200 gramas aí por quilo de leitão nascido, né? Às vezes eu faço visita em granja, o Tarcísio, e escuta muito assim, né? Tem um desafio, reclama da empresa que vende a vacina, o medicamento, mas no caso aqui é a vacina, né? Ô, gente, de nada adianta a vacina, né, ser boa, fazer o seu papel, e o manejo, ele realmente, né, tá lá, não adiantou. Então, Exato. não é uma coisa, né? Você tem que fazer uma boa vacinação, mas se você não melhorar o manejo, não adianta xingar a empresa da vacina, não, gente, porque é manejo. Tem que fazer o leitão bebê que é conosco, né? Nessas andanças aí, Mariana, até compartilhando a experiência, né? Eu trabalhei numa cooperativa no Mato Grosso, onde eu era responsável pela maternidade ali. Então a gente tinha uma dificuldade enorme, porque era sincronizado os partos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fornecimento de colostro, sabe? Então, assim, a mão de obra é muito importante nesse momento. A gente foi batendo cabeça até que um dia ajustou. A gente acabou ajustando ali os manejos, acabamos ajustando, onde a gente diminuiu muito a mortalidade, principalmente por causa desse atendimento, sabe? Então, a experiência ali daquele momento, a gente estava com 12% de mortalidade, e com esse atendimento, com essa melhora de atendimento ao leitão no nascimento, a gente passou. Depois ali, eu até saí da empresa ali no finalzinho, mas deu 8%
10%. O pessoal obteve 7, 8% de mortalidade, reduzindo muito. Não só a colostragem, mas a colostragem ajuda demais. É uma coisa assim fantástica que a gente acaba vendo o resultado, né, no campo. E não só no campo, tem artigo científico aí mostrando, né, que realmente mamar colostro, o animal ele vai ter uma sobrevivência na cresta muito maior, sobrevivência na terminação muito maior. Né? Então, colostro é primordial, não só para as doenças entéricas, mas para a vida do animal. Né? E só assim, ainda dentro dessa questão, gente, e vou pedir para o Tarcísio comentar isso aqui, eu não sei vocês, mas eu comecei na suinocultura em 2003, gente. Em 2003, nós estamos em 2023. Meu primeiro estágio foi em 2003. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de ler muito. Eu preciso associar a prática com leitura para eu me sentir segura que eu aprendi, que eu entendi. E naquela época, gente, sempre falou-se de mamar colostro nas primeiras 12 horas. 12 horas. Agora é mamar colostro nas primeiras 6 horas. Não é, Tarcísio? Todo mundo está falando agora, não são nas primeiras 12 horas, mas nas primeiras 6 horas, né? Exatamente. Então, Primeiras 6 horas de vida do leitão, né? É primordial ali, principalmente porque o intestino dele está apto a absorver aquelas imunoglobulinas, né? E passando aquelas primeiras 6 horas ali, vai diminuindo drasticamente ali a passagem dessas imunoglobulinas, né? No intestino. Então, as primeiras 6 horas são primordiais para o leite. Essas primeiras 6 horas, por isso que até a gente trabalha ali no campo, né? Deixando ali os leitões nas primeiras horas ali após fechar o parto, né? Deixar, fazer essa mamada parcelada, orientar essa mamada do leitão para que ele consiga absorver o máximo possível de imunoglobulina da mãe dele, né? Pois é, o desafio aumentou demais, porque diminuiu o tempo e aumentou o número de leitão, gente. Pensa bem, já era difícil, agora é mais desafiador, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vou perguntando, tá? Bom, mais uma coisinha aqui, Tarcísio, que eu queria que você comentasse um pouquinho. Então tá, beleza. Falamos de vacina, gente, falamos de manejo e você falasse agora de outras medidas, né? Principalmente de biosseguridade, que devem estar associadas, gente, dentro do pacote. Entenda que melhorar, né, a maternidade, mesmo que seja foco em rotavírus, é um pacote. Vacina, manejo e agora a parte de biosseguridade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Tarcísio. Biosseguridade eu acho que é um dos pontos mais importantes que tem hoje na suinocultura no geral, né? Não só pensando em maternidade, mas no geral, se a gente pensar em biosseguridade, eu acho que é essencial, né? Hoje, se a gente vê a questão de biosseguridade, a utilização, a limpeza de botas ali, se a gente pensar dentro da granja, né? Pensando dentro da granja num contexto, né? Granjas, você trabalha na maternidade, está tratando de leitões com diarreia, não levar essa diarreia para outros locais, né? Principalmente pensando em vírus que você vai disseminar muito fácil, né? Até o rotavírus A, se a gente pensar, ele tem uma expressão muito alta, então uma quantidade muito alta ali nas primeiras 24 horas, nas fezes do leitão, se a gente levar essa contaminação para outro local, a tendência de ter diarreia é muito grande, né? Então, a limpeza de bota é essencial. A limpeza de equipamentos, na hora que você vai fazer a limpeza a seco ali na maternidade, né? Principalmente fazer essa limpeza ali das baias que não tem diarreia, para depois ir para que tem diarreia. Fazer essa limpeza desses equipamentos é essencial dentro da maternidade. Até limpeza de mão, que a gente fala, né? Uma limpeza simples da mão que a gente está trabalhando, porque hoje a gente está em contato ali muito com as fezes, né, desses animais. Às vezes a gente está de luva, mas respinga, a gente tem que lavar essa mão, principalmente para proteção nossa, né? Isso é essencial também, tá? E pensando até em aquisição de fêmeas, né?
A gente pensar em aquisição de fêmeas, saber de onde que a gente está pegando essas fêmeas, saber a origem dessas fêmeas, eu acho que é super interessante para a gente saber o que, que tem naquela granja de origem para a gente não levar para dentro da nossa granja, né? Então, eu acho que essa parte de biossegurança, tanto de fora para dentro, quanto dentro, é muito importante. Tem um trabalho até de um pessoal de São Paulo, um trabalho de 2009, o pessoal comenta que eles fizeram um levantamento dos genótipos que tem dentro da China, região ali, para rotavírus A, e eles diagnosticaram um genótipo totalmente diferente que acomete a suína, que acomete mais bovinos. E essas pessoas têm contato com bovinos. Sabe? Então é super importante essa parte de biossegurança entre espécies também. Pessoa que trabalha com bovinoculturas de leite, de repente ele tem um bezerro, né? Para não levar esse outro genótipo. Até porque, pela característica do rotavírus, ele pode ter uma mutação ali, né, um rearranjo ali dentro da estrutura dele e ele mudar completamente esse perfil dele, né? E a gente ter outros genótipos ali ocorrendo na nossa maternidade. Na verdade, assim, eles fizeram a genotipagem desse rotavírus que estava lá, e eles identificaram um genótipo totalmente diferente do que ocorre em suínos e tem aparecido em bovinos, né? Em bezerros. E nesse sentido, eles associaram principalmente essa biossegurança, né? Ter um problema aí nessa questão de biossegurança, de transferência entre esses códigos genéticos ali e podendo mudar esse genotipo ali do rotavírus, causando problema para os suínos, né? Eu costumo brincar, tá? Se eu falo, gente, qualquer ser vivo que está dentro da granja que não seja suíno é vetor, né? Então, exatamente. Vocês são vetores de qualquer coisa, né? Ser humano, né? E tem que ter esse cuidado, né? Tanto nosso, né, com o animal e o animal conosco também. A gente tem que ter questão de limpeza frequente dentro da granja, né? O pessoal falava que era porco, né? Hoje a gente não trabalha com porco mais, trabalha com suíno. Então tem que ter essa limpeza, esse cuidado frequente. Sim, e aqui não podemos esquecer, né, o Tarcísio, eu falo, gente, como é que a gente erra nisso, né? É o mais importante para a produção animal, o alimento mais importante a gente negligencia quando a gente não faz um controle rígido, que é a água. O rotavírus vai muito pela água. Exato. Né? Às vezes, você tem uma propriedade acima, de alguma forma ali mistura, tá falando, né? Vem um rotavírus comprovado de bovino para suíno e multiplica. Então, cuidar da água, né, Tarcísio? Pelo amor de Deus, gente, tem que cuidar da água dos animais, né? Hoje até tem um colega nosso de Minas, a gente conversa bastante isso aí, e a gente discute bastante essa questão, né? Hoje, não tratar uma água, você não fazer um tratamento de uma água, saber a origem da água, fazer uma análise dessa água, eu acho que é primordial, né? Tanto para nossa segurança, né, quanto funcionário que está trabalhando ali dia a dia, tanto para o animal também, porque pode vir, né? Via água, tranquilamente ela pode ser transmitida, né? Então é muito importante, né? Outro ponto também, Mariana, é a questão da limpeza e infecção, né? Eu acho que é um ponto importantíssimo que a gente não comentou aqui. Eu acho que é a limpeza e desinfecção, né? Hoje, limpeza, desinfecção e vazio sanitário, né? Se a gente pensar no vazio sanitário, aí piora mais ainda, né? Então, assim, hoje é difícil a granja hoje que trabalha com vazio sanitário ali, de no mínimo 3 dias, né? Realmente fazer o vazio sanitário de 3 dias, mas essencial essa limpeza, essa desinfecção e o vazio sanitário para bloqueio tanto de rotavírus, para você quebrar ali, ou diminuir a carga, né, do vírus no ambiente, e também de outros, né, como coccidiose, que ainda a gente tem problema gravíssimo com coccidiose hoje no campo, né? Coli também, nem se fala. Coli e Clostridium nem se fala. Exatamente. Eu vou completar duas coisas aqui, né? Em relação à água. Primeiro, que o produtor muitas vezes fala assim, a minha água é uma água de qualidade. Ô, gente,
Água de qualidade não dispensa tratamento, não. Não é porque sua água é boa, dispensa uma cloração, né, Tarcísio? Ninguém está Exato. falando que sua água não é boa, gente, mas água boa não dispensa uma cloração que tem, né, ação. E sobre a biosseguridade, limpeza e desinfecção, na verdade, infelizmente, hoje muitos produtores, por questões diversas, tá, gente? Não estou apontando para ninguém, mas às vezes compram um desinfetante por causa de preço, de custo, mas aquele desinfetante ele não vai ter uma ação sobre o seu desafio, sabe, gente? Por isso que é importante você procurar um profissional, uma empresa que você confia, um profissional que você confia. Não basta desinfetar, você tem que saber se aquele desinfetante ele tem ação sobre o seu desafio, porque na granja de um é um, na granja de outro é outro, né? Então tem que adequar isso aí, né, Tarcísio? Exato. A gente trabalhando com, tendo esse diagnóstico, o ideal seria fazer o diagnóstico para a gente entender quais são os agentes que a gente tem problema dentro da granja, né? E para a gente utilizar o melhor desinfetante ali para aquele momento, né? E não esquecer também do sabão, né? Hoje o pessoal acha que muita gente aí trabalha, acha que lavar é só bater água. Mas não, o ideal seria fazer essa retirada ali do biofilme, principalmente com o sabão, para ter melhor ação ainda com o desinfetante, né? Então, trabalhar esses dois aí, essa duplinha, é o primordial, né, para dentro da granja. Um ponto também, Mariana, até você me deixar livre ali para falar, que eu vejo que é Claro. importante o pessoal hoje não faz, assim, uma grande maioria não faz, é a abertura de animal que morre, sabe? A necrópsia. A necrópsia de animais que morrem. Isso aí eu vejo assim, ó, o pessoal peca muito nesse momento, sabe? Abrir um animal para entender o real problema que levou à morte daquele animal. E principalmente, estava comentando, né, da necrópsia, eu acho que é importantíssimo, né, a gente está abrindo, a gente não precisa ser veterinário, né? Principalmente aí a gente pode também pegar uma empresa parceira, dar o treinamento para os funcionários, para o funcionário da maternidade entender o porquê que está morrendo e quais são as causas, né? Compartilhando outra experiência. Eu fiz um treinamento recente numa granja de técnicas de necrópsia, né? Necropsia leitando maternidade. E eles deixaram 3 animais separados lá e 2 eles falaram que era diarreia. E os 2 estavam praticamente assim, um estava sem nada no estômago e o outro estava com um pouquinho de leite no estômago. E aí a gente foi averiguar. E tinha um leitão que ele estava com praticamente assim, todos os dentes que foram desgastados, estava praticamente assim, desculpa a palavra, mais podre. Estava totalmente deteriorado. Então, assim, a gente tem que entender também, através disso, todos esses pontos que a gente comentou, mas também entender por que está morrendo, né? Porque às vezes a gente pode estar culpando uma vacina ou algum produto, enfim, culpando um produto, mas de repente é um problema ali, principalmente por falta de conhecimento mesmo, né? Nesse sentido, era falta de conhecimento. Até na hora que a gente mostrou, o pessoal da maternidade falou, nossa, eu não percebia. Mas eles estavam fazendo desgaste tranquilamente, só que para eles estava certo. Só que estava dando problema. Nossa Senhora, e esse é um problema grave. Ô, gente, a monitoria clínica também, né? Assim, não só abrir também, importante, mas pela clínica. Eu, às vezes, tento trazer fichas para dentro do sistema para o colaborador preencher, porque está morrendo, mas está morrendo quanto? Eu não estou na granja todo dia. Esse está morrendo é quanto? Então, esse acompanhamento clínico também, né? Então, Isso, ajuda a gente a acertar mais. exatamente, exatamente. Bom, ô, gente, a conversa tá muito boa aqui. Eu tenho preocupação da live cair, porque a gente não tem controle sobre o tempo de live na plataforma. Tô vendo o pessoal aí do México, da Argentina. Vocês acham que eu não estou acompanhando? Eu tô lendo tudo, tá? Pessoal, pode mandar pergunta, né, ainda. E a gente já vai passar para a parte do sorteio. Nós temos 3 power banks aqui para sortear. Coisa Bora, boa, né? Tarcísio, fazer um sorteio com esse povo? Bora.
Tá. Vocês podem colocar perguntas aí, gente. Eu vou só falar como é que vai funcionar o nosso sorteio, senão eu e vocês vão ficar aqui a noite toda, se a plataforma deixar. Mas a gente também precisa né, concluir essa nossa conversa, tá? Vamos lá. Como é que vai funcionar o nosso sorteio? A equipe fez 3 perguntas, tá? Sobre o conteúdo falado aqui, tá bom, gente? Então, não tem nada fora daqui. Quem ficou aqui pode conseguir aí esse brinde, esse presente aí hiper bacana. E aí, só que o que acontece, gente? Eu vou fazer a pergunta e a primeira resposta que aparecer aqui para mim, eu vou anotar o nome, tá? E aí, o pessoal aqui, né, da academia, da equipe, tá acompanhando para me ajudar também. E Tarcísio, por favor, me ajuda para a gente não ser desleal com ninguém, tá certo? E após o sorteio, eu vou ainda pegar alguma outra pergunta que ficou aqui, tá? E vocês fiquem à vontade também para mandar depois perguntas para o Tarcísio aqui na academia, para mim também. A gente vai sempre ficar disposto aí para responder, tá? Beleza, gente? Vocês estão preparados aí? Posso mandar? Será que... Ô, Tarcísio, será que você ensinou bem o conteúdo para esse povo? Então, tô na responsabilidade agora, né? É prova, gente. Eu adoro uma prova. Mentira, não gosto de prova. Vamos lá. Pessoal, pergunta número 1, hein? Relacionado, então, aqui ao nosso conteúdo de hoje, ó. Qual o momento ideal para vacinar fêmeas multíparas contra rotavírus? Ok? Qual o momento ideal para vacinar as multíparas contra o rotavírus? Vamos ver. Da outra live que eu fiz aqui, já peguei o nome aqui, pessoal. Uma resposta certa. Ok. Uhum. Teve uma pessoa da outra live que acertou 2. O povo ficou, né? Deve ficar feliz, não. Só uma pessoa acertou 2. Gente, já anotei, tá? Eu anotei o primeiro nome aqui, tá? E aí depois, pessoal, a equipe entra em contato, tá bom? Segunda pergunta, gente. Fique esperto. Tem que não só ter prestado atenção, mas tem que ser rápido, tá? Vamos lá? Essa tá muito fácil. Até quantas horas de vida o leitão deve mamar o colostro para ter o maior aproveitamento de imunidade transferida pela mãe, gente? Fala muito disso. Até quantas horas de vida? Pronto. Já apareceu a pergunta, a resposta. Primeira resposta. Anotar. Já tá acertando de primeira, assim, hein? Todo mundo assim, ó. Na primeira já tá acertando, né, mano? Ô, Tarcísio, eu não sei, eu fico metida porque eu acho então que a gente conversou direitinho aqui. Então, vamos lá, gente. Eu já anotei, turma. Aí a academia vai entrar, né? A equipe vai entrar em contato com vocês, tá? A última pergunta, gente. Última pergunta. Vamos lá? Também muito fácil. O professor falou isso muito bem. Qual a quantidade mínima ideal de colostro que cada leitão deve ingerir? Qual a quantidade mínima ideal de colostro que cada leitão deve ingerir? Oi, rapaz. Meu Deus do céu. Aí eu não sei. Aí a equipe entra em contato, porque... né? O pessoal tá acertando. Mas tem bastante gente, ó. Acertando, ó. Passando a informação correta aí, ó. Pois é. É sinal que teve bom. Só vou procurar aqui uma pergunta para trás, gente. Nós já estamos chegando no final, tá? E antes de eu já agradecer todo mundo aqui, ficou uma perguntinha para trás. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Quem quiser mandar mais alguma pergunta, acho que a gente ainda tem um tempinho, tá, gente? Aí, é o neném do avião? Como é que chama? Você ouviu o grito do neném aqui. Pai,
Como é que ele chama? Miguel. 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 Ah, tá. Não, o Ulisses comentou aqui que na granja tinha muita diarreia no segundo dia de vida dos leitões. Após alguns manejos, simplesmente sumiu. Não é simplesmente não, viu, Ulisses? Eu vou deixar o Tarcísio falar, mas às vezes também estabilizou, né? Tarcísio, comenta Isso, para ele. exatamente. O problema do rotavírus ou rotavírus em específico, é isso, né? Tanto outros agentes também, mas é a pressão, né? A pressão de infecção. Às vezes está com a pressão alta e estoura aquele problema, de repente a gente acaba corrigindo alguma coisa e estabiliza ali durante um período, né? Alguma coisa deprecia a imunidade do plantel no geral, né? Como micotoxina também é um fator importante ali, que pode depreciar a imunidade do plantel e esses animais virem a ter baixa imunidade por causa do colostro, né? O colostro com baixa qualidade. Então, isso pode vir a ter um problema e depois vai sanando. Mas o ideal sempre é a gente, em surtos assim, a gente fazer um diagnóstico, entender qual que é o real problema para poder tá sanando aquilo, entendendo por que apareceu aquele problema. E se tem algum problema oculto, como o rotavírus pode estar. Porque assim, as fêmeas, no caso, as porcas já têm imunidade. As leitoas não têm imunidade. De repente, a gente começa a ter problemas com leitoas, filhos de leitoas, né? Leitões ali tendo diarreia. Excelente, Tarcísio. Pessoal, vou fazer só mais uma, tá? Eu juro que é a última, viu, Tarcísio? Mas essa aqui eu achei Né? bem interessante, porque é uma pergunta recorrente no campo e tem um pouquinho de divergência entre os técnicos, né? Qual a importância do feedback no controle do rotavírus e qual a forma correta de fazer? Gente, eu estava esperando essa pergunta. E aí eu vou transferir para o Tarcísio. É uma pergunta que realmente, né, Maria, não tem um acordo, todo mundo não está de acordo com esse manejo, né? Tem muita gente que é contra, tem gente que é a favor. Por isso que é importante fazer o diagnóstico correto. Por exemplo, se a gente tem problema com rota B e rota C, o ideal seria utilizar a diarreia desse feedback. Porque hoje não tem vacina específica para rota B e rota C. Até pela questão de multiplicação do vírus, a gente conseguir colocar ele dentro de uma vacina. Replicar o vírus dentro do laboratório é muito dispendioso, né? Ele não cresce. Na verdade, ele não replica. Já fizeram trabalhos utilizando células específicas para a rota A ou células de inteligência de suíno também e não conseguiram multiplicar até hoje. Então, por isso que é importante o diagnóstico. Se você tem um problema com rota C e rota B, pode-se fazer o feedback e preferência fazer em fêmeas primíparas. Porque se não for o surto inicial. Se for o surto inicial, o ideal é fazer no plantel inteiro. Mas se atentar bastante a Clostridium e coli. Tá? Porque aí a gente, se tiver muita quantidade de Clostridium e coli nas fêmeas, a gente vai estar aumentando a população intestinal na fêmea. E aí a gente vai estar causando um problema mais grave ainda, no qual essa fêmea excreta para as baias e tem problema de aumento de clostridio nas baias, aumento de clostridio nas fezes das fêmeas, e coli também, e aí tem problema com dois agentes aí, tá? Então, o ideal é sempre entender qual que é o seu problema, ver qual que é o agente que está em maior quantidade nas fezes, nesse feedback, de repente coletar esse feedback para fazer uma análise, entender como está essa situação e fazer na gestação. Né? Fazer ali muito próximo das vacinações ali, que é 70 e 90, que a gente pode fazer durante 14 dias direto. Enfim, tem várias maneiras de trabalhar. Mas o feedback é específico para a rota B e rota C, que quando a gente tem um problema muito grave. Para a rota A, hoje a gente tem vacina, então não teria essa necessidade. Mas, de preferência, converse com o técnico, converse com o veterinário, elabora um protocolo com ele, entenda com ele quais são
os prós e os contras para poder fazer. Só completando, Tarcísio, dando a mão para ele, essa questão de feedback, gente, é uma divergência. Tem os que concordam e os não concordam, mas assim, só falando um pouquinho técnico, rapidamente, sem ficar confuso, né? É porque os micro-organismos são diferentes, né? Então, alguns vírus são mais estáveis, têm menos chance de mutação, outros já são mais instáveis. Então, quando uma turma é a favor ou contra, está muito relacionado com essa estabilidade do micro-organismo, né? Então, fica mais inseguro, assim. Mas é igual o Tarcísio falou, procura o técnico, a pessoa que acompanha a granja, troca uma ideia e vê o melhor protocolo. Lembrando que o diagnóstico é sempre o melhor caminho, né, Tarcísio? O primeiro ali é diagnosticar quem está ali, né? O feedback tem vários patógenos, né, que são utilizados, são técnicas já utilizadas há muito tempo, né? Mas não é uma coisa simples, não é uma coisa simples de se fazer. E não é um manejo que você pode adotar em qualquer granja. Assim, o ideal sempre é conversar com o seu veterinário, conversar com o técnico, entender. Posso fazer, não posso, qual é o ideal, qual que não é, tem estabilidade, igual a Maria falou, não tem, o que eu posso fazer? Então, através disso, a gente vai utilizar o feedback ou não. Mas, de antemão, limpeza de infecção, se a gente fizer uma limpeza de infecção bem feita, um vazio sanitário bem feito, a gente não vai precisar fazer feedback, não vai precisar fazer isso, somente a vacinação. A gente já consegue controlar bem esses agentes. Até porque rotavírus C e rotavírus B, eles excretam menos, né? São menos excretados no ambiente que tem problema. Então, a gente fazendo essa desinfecção, a gente evita, coloca essa carga do ambiente muito baixa e evita o problema. Excelente. Tarcísio, quero te agradecer, né, demais. Eu acho que escutei várias pessoas comentando. Foi passado, acho que o conteúdo foi abordado de forma clara, direta e prática, né? E te agradeço muito por isso. E antes de eu despedir, encerrar a live, eu queria te pedir, por favor, que deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo, vieram interessadas nesse assunto. Se você pudesse estar com essas pessoas dentro de granja ou em algum evento, qual a mensagem que você deixaria? Eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou até esse momento, né? Sei que é difícil aí de sair da grande ainda vir aqui assistir a live, né? Mas tenho a agradecer a Academia Suína também. Uma mensagem que eu dou para o pessoal é estar sempre atento, né? Sempre procurar as informações, sempre procurar uma pessoa de confiança que você obtenha as informações dele, né? E eu vi até uma mensagem aqui, fazer o bem feito, né? Um pouquinho ali, o arroz com feijão bem feito, eu acho que é o primordial. A gente tem aí, desde a gente pegar a suinocultura industrial de 1999, fazer o bem feitinho, a gente vai ter resultados muito bons dentro da granja, né? Exatamente. Desafios sempre vão ter, né, Tarcísio? Mas... Não é fácil, mas assim, batalhando de pouquinho em pouquinho, fazendo o bem feito, não querendo inventar a roda, a gente consegue chegar lá não com facilidade, mas com o tempo a gente chega. Bom, Tarcísio, muito obrigada. Obrigada à Decra, né? Parabéns pelo trabalho, pelo conhecimento. Em nome da Academia Suína, agradeço a sua disponibilidade. E agradeço também todo mundo que ficou aqui, gente, porque sem audiência não tem live. Então, obrigada, né, pela companhia. Obrigada ao pessoal da Academia Suína que está ali, né? Estão aí nos acompanhando por trás, controlando tudo. E é isso, gente. Eu acho que o objetivo aqui foi hiper alcançado. Agradeço vocês. Tarcísio, prazer. Dá um abraço na esposa, no Miguel também. E quando vier a Minas, dá notícia aqui, tá bom? Sim, foi eu já te mando uma mensagem, a gente toma aquele cafezinho. Um café, isso. Pão de queijo. Com pão de queijo bom, porque o nosso pão de queijo aqui é muito bom. O verdadeiro. Isso.
Oi, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até mais, obrigado. Até mais, gente.